Hi and welcome to my YouTube channel. No vídeo de hoje eu quero conversar com você que está na fase de aparar as arestas. Você quer se especializar para conseguir escrever aquele e-mail, fazer uma apresentação, conversar com o cliente da melhor forma possível. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final que a gente vai ver tudo sobre os artigos, quando e como usá-los e até quando não usá-los. Se gostou do assunto, já deixa seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Antes de começar, se você ainda sente alguma dúvida nas regras básicas dos artigos definidos e indefinidos em inglês, pausa esse vídeo, clica no link na descrição e vai conferir o vídeo que eu explico o beabá, o básico dos artigos em inglês. A última coisa que eu mencionei naquele vídeo foi que o artigo indefinido é determinado pelo som da palavra que vem depois. Então eu comentei que se for um som de consoante, a gente usa o artigo a, e se for um som de vogal, usamos o artigo n. Porém, o que vale é o som, ou seja, o fonema que aquela letra representa. Quando a gente tem uma palavra começando com a letra U, existem algumas pronúncias que essa vogal pode adquirir, porém, quando ela é pronunciada como yu, o fonema dela é um fonema de consoante. Então é como se fosse um J. Yu. Esse som é representado no alfabeto fonético como um J, U. Yu. Por isso, nesse caso, a gente não vai usar o an university, que faria mais sentido, porém usamos a university. A university. What is that building? That's a university. O que é aquele prédio? É uma universidade. Outras palavras que isso pode acontecer: union, usual, United States. Sempre a gente vai usar o artigo a. Isso acontece também quando a gente tem um H mudo. Porque se ele é mudo, a gente vai pronunciar depois a primeira letra, que geralmente vai ser uma vogal. Isso acontece com as palavras honor, air, honest, hour. Então aqui o que vale é o fonema que vem depois do H. Como o H é mudo, vai ser a vogal. Então, ao invés de eu falar a hour, for example, eu falo an hour. Could you wait for me just for an hour? Você consegue me esperar só por uma hora? Could you wait for me just for an hour? Agora vamos avançar mais um pouco. Eu não falei naquele vídeo que quando a gente tem uma sigla, sim, quando a gente tem sigla, as regras também são diferentes nesse caso. Então, por exemplo, quando eu tenho uma sigla começando com L, perceba que o primeiro som que eu emito não é o som do L em si, mas é o som do E. L. Então, nesse caso, por mais que seja uma consoante, o L, o primeiro som é um som de vogal. Então, quando eu vou falar de alguma sigla que começa com L, eu penso como se fosse uma vogal. Então, por exemplo, an LCD display. Eu estou falando de um display de uma tela LCD. An LCD display. Uma outra consoante que a gente, quando for sigla, também vai enxergar como se fosse vogal é a vogal H. Então, para falar o H, a gente também começa com um som de vogal. H. Então, por exemplo, um departamento de recursos humanos, para a gente um RH, para eles HR. Então, eu vou falar an HR department. An HR department. Então, quando a gente tiver uma sigla começando com L ou H, a gente vai encarar como se fosse uma vogal. E quando eu tenho uma sigla começando com a letra U, a gente acabou de ver que vai ser uma consoante. Então, por exemplo, o endereço URL, eu vou falar URL address. URL. Agora eu quero falar de quando a gente usa ou não usa um artigo. Tem até gente avançada ou fluente que se embanana aqui, tem que usar, não tem que usar, a frase fica meio sem lógica. É óbvio que quando você está começando a aprender, o importante é focar em verbo, substantivo e adjetivo. A partir de um certo ponto, a gente quer acertar as preposições, quer acertar os artigos. Então vamos ver primeiro quando a gente deve usar o artigo. Sempre que a gente tem um substantivo, a gente precisa de um artigo. E quando a gente tem um adjetivo junto do substantivo? Também. Então, o que vai mudar aqui é a ordem. Então, se eu estiver falando sobre uma casa, a house, quando eu estiver
adjetivando a casa, eu vou colocar o artigo, depois o adjetivo e por último o substantivo. A beautiful house, a blue house. E o artigo sempre vai concordar com a próxima palavra. Se antes ele estava concordando com o substantivo, por exemplo, a film, se eu coloco um interesting antes, vai ser an interesting film, an interesting film. Se eu estou falando de uma rua, a street, e eu coloco a small street. Sempre concorda com a primeira palavra que vem depois, nesse caso, o adjetivo. Porém, se junto do substantivo a gente colocou um possessivo, um adjetivo possessivo, se você não sabe o que é, duvido, mas se tem alguma dúvida, eu também tenho um vídeo no canal, o link vai estar na descrição. Se a gente tem um adjetivo possessivo, aí eu não vou usar um artigo. Então, adjetivos em geral eu uso, adjetivo possessivo não. Então, eu vou falar the my street, a minha rua, não existe, eu falo direto my street. Eu não vou falar the your car, o seu carro, eu falo direto your car. Então a gente viu, usamos o artigo quando tem um substantivo, usamos quando tem um adjetivo e um substantivo, só que quando esse adjetivo for um possessivo não precisa, porque o próprio adjetivo possessivo já determina, já qualifica, faz tudo sozinho. Mas existe em inglês um negócio chamado zero article. Nada mais é do que algumas regras para quando a gente não usa artigo. Existem algumas classes de palavras que a gente não precisa usar. O primeiro caso é quando nós estamos falando de substantivos no plural que trazem uma ideia generalizada. Children, people, cars, planes. Eu estou generalizando, falando sobre os aviões, as pessoas. Lembra que um artigo definido como the, eu preciso usar para definir alguma coisa, para especificar. Quando eu estou falando no plural sobre algo muito genérico, eu não uso. Então eu vou direto para os substantivos. Para o substantivo. Cars are fast. Carros são rápidos. Os carros são rápidos. Cars are fast. Isso você provavelmente sabe, a gente também não usa antes de substantivos incontáveis. Então não vai existir artigo antes de substantivos incontáveis, como water, milk, quando eu estou falando de líquidos, quando eu estou falando de grãos, rice, beans, quando eu estou falando de alguns alimentos de café da manhã, bread, toast, cake. There is milk in the fridge. Então, tem leite na geladeira. There is milk in the fridge. Também não usamos artigos antes de substantivos abstratos. Music, education, health, sadness, joy. Antes de substantivos abstratos, não precisa. Education in Brazil is poor. A educação no Brasil é pobre, é deficiente. Education in Brazil is poor. Não preciso falar the education, vai direto. Também não uso antes de nacionalidades ou línguas. Então eu nunca vou falar the French, o francês. Eu falo French. The Italian, não. Italian. Do you speak French? Yes, I do. Eu nunca vou falar do you speak the French. Antes de nome de esporte, também não vou usar. Então eu nunca vou falar the soccer, the basketball, the golf. Não, sempre direto. Soccer, basketball, golf. I am good at tennis. Eu sou bom no tênis. Eu nunca vou falar I am good at the tennis. I'm good at tennis. Antes de matéria escolar, também não vou usar. Eu nunca vou falar the math, a matemática. Eu nunca vou falar the chemistry, a química. Sempre math, chemistry. I am terrible at history. Então, eu sou terrível em história. I am terrible at history. Antes de nome próprio, nunca uso. Então, nunca vou falar the John. Ah, the John is there. O João está ali. Nunca vou falar. The Philip, the Mary, não. Então, se eu quero falar sobre a Maria ou o João, eu como o artigo e vou direto para o substantivo. Mary said she is sick. A Maria diz que ela está doente. Mary said she is sick. Antes de nomes de rua, avenida, não uso artigo. Então, nunca vou falar the Fifth Avenue, a Quinta Avenida. Não, vai direto. Fifth Avenue. Eu não vou falar the Paulista Avenue. É sempre Paulista Avenue. The drugstore is on 20th Street. A farmácia é na rua 20. Mas esse na, a gente só vai usar o on, porque é a preposição que a gente usa antes de rua.
The drugstore is on 20th Street. Também não uso artigo antes de dia da semana ou mês. Então nunca vou falar a segunda, the Monday, the Sunday, the Saturday. Nunca. Eu vou direto. Também não vou falar the December, the November. Vou direto. My favorite day of the week is Sunday. Meu dia favorito da semana é o domingo. My favorite day of the week is Sunday. My birthday is on November. Meu aniversário é em novembro. My birthday is on November. Antes de refeição, nunca vou falar the breakfast, the lunch, the dinner. Não, vai direto. Dinner, breakfast, lunch. I'm having dinner now. Can you call me later? Tô jantando agora. Pode me ligar depois? I'm having dinner now. Can you call me later? Também não uso quando eu tenho um substantivo seguido por um numeral. Então nunca vou falar a plataforma 4. Eu falo platform 4. Nunca vou falar o quarto 120, the room. Não, eu falo room 120. Open the book on the page, não. Open the book on page 55. Abra o livro na página 55. Open the book on page 55. E aqueles lugares que você sempre vai, que fazem parte da sua rotina, você também não vai usar artigo. Você nunca vai falar I'm going to the work. Eu estou indo para o trabalho. Não. Porque você geralmente trabalha no mesmo lugar. Então, I'm going to work, I'm going to home, I'm going to school, I'm going to church. Lugares que fazem parte da sua rotina, que são sempre os mesmos, a gente não vai usar artigo antes. Vou direto. E o que menos faz sentido para mim é em manchete de jornal. Sim, se você ainda é dessas pessoas que lê notícia, você provavelmente já percebeu que geralmente eles comem os artigos nos títulos. Então eu nunca vou falar a plane crashes on a house. Um avião bateu numa casa. Eu vou falar plane crashes on house. Come os artigos. Plane crashes on house. Se depois de tudo isso que eu falei ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. E não tem jeito, esse tipo de detalhe você só vai aprender praticando. Toda vez que você for escrever um texto e se perguntar, tem que ter artigo ou não, volta aqui nesse vídeo e confere. Se você quiser fazer parte de um dos meus grupos de aula online, as informações de contato estão aqui na descrição. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal que a gente tem vídeo novo toda semana sobre inglês. Ah, e manda esse vídeo para aquele seu amigo que quer ser promovido no trabalho e precisa do idioma para isso. E lembre-se, você vai aprender inglês, só depende de você. See you!